boa noite. Nosso convidado hoje é o cirurgião dentista, mestre em implantodontia, André Gomes, e que vai conversar conosco sobre as novidades da implantodontia. Tudo bom, André? Tudo bem, doutor Leão. É um prazer estar aqui presente esta noite e conversarmos um pouco sobre a nossa especialidade. Então, André, me diga como é que é feito esse procedimento da implantodontia. Doutor Leão, os implantes dentários eles podem ser feitos em consultório odontológico, que chamamos de ambiente ambulatorial, e podemos fazer também em ambiente hospitalar. Tudo vai depender do grau de complexidade desses procedimentos. Procedimentos mais simples, menos invasivos, preferencialmente fazemos em ambiente de consultório. Realmente, quando acontece a perda de um elemento dentário ou de vários elementos dentários, ocorre uma absorção óssea grande, né? E essa absorção óssea não teria, assim, essa influência não que eu falei com a idade? Então, dependendo do tempo que o paciente perdeu os dentes, essa reabsorção realmente vai ocorrer. Na maioria das vezes, o paciente é submetido à carga imediata praticamente logo depois da cirurgia. E quais são os pacientes que não são submetidos à carga imediata? Por que que acontece isso? Pacientes que fizeram grandes reconstruções ósseas. Em muitos casos, a gente no consultório consegue fazer o enxerto e instalar o implante no mesmo momento. Essa é uma técnica que nós gostamos muito porque diminui a quantidade de cirurgia. Quando é que não é recomendado também fazer o implante unitário? Às vezes se faz em bloco. Certo. Paciente que perdeu, por exemplo, todos os dentes de uma mesma arcada, ou arcada inferior ou arcada inferior, ou superior, desculpe. Esse paciente, se ele fosse repor todos os dentes perdidos, iam ser 12 a 14 implantes, para cada implante um dente. Então, muitas vezes, esse paciente não tem um remanescente ósseo que permita isso. Então, ele teria que fazer uma reconstrução óssea muito grande. Então, seria tempo e custo. Nesses casos, nós optamos por fazer um protocolo. Na região de mandíbula, fazemos 4 implantes e na região de maxila, 6 implantes, que são suficientes para suportarem a força de mastigação nessas arcadas. Para quem é que se recomenda o implante? Hoje em dia, para qualquer pessoa que perdeu algum elemento dentário ou vários, é recomendado o implante. Por quê? Quando o paciente ele tem um implante, ele tem um dente individualizado, ele tem uma estrutura fixa. Então não precisa mais se preocupar em tirar a prótese, colocar a prótese, perder a prótese, quebrar a prótese. Existem outras técnicas de reabilitação, mas que envolvem muitas vezes desgaste dental. Por exemplo, uma ponte fixa. O paciente precisa às vezes desgastar dentes saudáveis para suportar uma peça. Exato. Quando se faz o implante, não. Ele não mexe no dente saudável e só repõe o dente que ele precisa. Fica individualizado, né? E fica individualizado. Escovação, fio dental. Até em casos de fratura, trinca dessa peça, ele só precisa repor ela, não precisa repor toda aquela peça. São no mínimo 3 dentes, né? Isso, exatamente. Obrigado, André, pela entrevista. E quem estiver assistindo aqui o nosso programa, deixa o contato. Certo. Nós temos nossa rede social, nosso Instagram, que é o @dr_André_Gomes_. Quem tiver interesse, nós temos alguns casos que foram postados lá de reabilitação. Nós temos o nosso telefone fixo, DDD 81, é o 3049-3124. E também temos o nosso telefone com WhatsApp, que é o DDD 81 e o número 99291-9092. Ok? André, agradecemos a sua participação e você em casa, continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Agora vamos para o Momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje teremos um Momento Vicofarma especial. O foco hoje é com a nossa cliente, Krisnanda Foster. Ela é mãe, empresária, CEO da Awaken e também consumidora dos produtos Vicofarma.
Olá, Cris. Hoje, tudo bom? Que prazer alegria, estar aqui, né? enorme. Muito bom. Pra gente é uma honra, né? É uma grande modelo, garota propaganda pra gente. delícia. Uma honra e uma alegria, né? Estar aqui com Cris pra gente falar um pouquinho, né? Sobre a importância dos produtos que ela, inclusive, Demais. utiliza, personalizados e manipulados na saúde, na beleza, né, Cris? Então conta pra gente, Cris, como você conheceu a Vicofarma e os produtos, né, Vicofarma? Na verdade, eu conheço o Vicofarma há muito tempo, né? Eu sou de Boa Viagem, cliente de Boa Viagem. Isso. E eu uso o produto da Vicofarma para a parte dermatológica, Certo. né? Já usei e uso diariamente para pele e Isso. também manipulado, que eu acho bem importante produto manipulado, porque ele dá exatamente o que você precisa. Perfeito, Cris. Falando em atendimento, né? Quando a gente coloca o atendimento, é desde a entrega, a satisfação, a qualidade de atendimento que você recebe na farmácia, né? Eu queria Olha. saber teu índice de satisfação, que pra gente é uma coisa que a gente tá sempre 1000%. monitorando. As meninas já me conhecem, eu falo com elas pelo WhatsApp. Inclusive, muitas vezes, quando a gente podia viajar, né? Eu Isso. esquecia. Às vezes, tipo, tava chegando perto de acabar quando eu via, meu Deus do céu. Porque eu tomo suplemento pra cabelo, também pra unha. Sempre eu dizia, me socorre. Sempre recebia. A questão da continuidade, né? E eu Da falava pelo lembrança. WhatsApp, é super rápido, né? Eu já falava com as meninas, elas me atendiam super rápido. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? E o objetivo muito. é isso, atendimento Eu mandava pelo... foto, eu preciso de novo. Facilita, entrega, Sim, né? Em entrega. domicílio, né? Cris? Sempre entrega em domicílio, é muito fácil. É prático, É, né? demais. A gente sabe, né, que você dirige um complexo esportivo, que é o Awaken, né? E o que você acha que os suplementos, né, têm ajudado tanto os atletas, né, da Awaken, Sim. que muitos, inclusive, são patrocinados Todos são também, patrocinados da né, Vico, é. pela Vicofarma, que pra gente é uma honra, né, poder patrocinar esses atletas. A Vicofarma tem essa preocupação Sim. em apoiar o esporte de uma forma séria, ética, né? E a gente sabe que essa suplementação é fundamental para o rendimento, inclusive em competição. Então, falando aí da suplementação, você acredita que os suplementos de fato auxiliam no resultado e no rendimento dos atletas, dos alunos, né? Dos que Inclusive, fazem a Awaken? A gente que treina, né, como a maioria das pessoas hoje, né, a gente cuida muito da saúde realmente. Eu tomo suplemento para treino e ser independente de treino. Porque eu trabalho de segunda a segunda, né, a Awaken é aberta de segunda a segunda. Então, assim, eu tenho um horário muito extenso de trabalho. Então, além de eu pensar em pré e pós-treino, eu penso no meu dia, né? Para eu estar disposta, para eu estar realmente trabalhando bem. Cris, então como consumidora, né, a questão da recomendação, você acredita que qual seria o melhor caminho, né, pro consumidor ter acesso a um produto manipulado ou personalizado? Seria através de uma nutricionista também, né? Que eu acho você inclusive tem, né, eu tenho na um Awaken. nutricionista, eu tenho, né, uma pessoa que cuida da minha saúde, porque Isso. eu gosto de trabalhar da seguinte forma comigo, de cuidar, né? Isso. Cuidar pra frente, né? Assim, então eu acho que a gente cuidar do envelhecimento da gente é muito importante, né? Então assim, a minha dermato passa produto manipulado. A minha nutricionista passa produto manipulado. E aí, né? Claro. Fica fácil, né, amiga? Fica fácil. Porque Pra gente é uma honra poder atender, né, as prescrições e poder contribuir com essa beleza, né, gigantesca que a gente tem aqui conosco. Então, Cris, Obrigada. muito obrigada. Eu queria agradecer de verdade, porque pra gente é muito importante essa questão do depoimento de um cliente tão especial, né, quanto o Cris, e como mãe, como empresária, como mulher, que a gente sabe que não é fácil, Sim. né, essa rotina, ainda mais em tempos de pandemia, conciliar tudo isso. Eu, inclusive, treino, né, na Awaken, sou apaixonada ali. é um atleta, Parabéns, viu? Atleta. Estamos correndo atrás, né, e buscando melhorar a performance, com a suplementação adequada também, Cris. Então, Cris, deixa teu contato, né? E o contato da Awaken, para quem desejar maiores informações sobre a Awaken. A Awaken é um complexo esportivo, né? Eu vou deixar o telefone, é o 38776176. E o Instagram também, que fala muito do que é a Awaken, que é o @AwakenBoxOficial. Muito obrigada. Obrigada, Cris. meu amor. Foi um prazer. Uma grande honra, viu, pra gente. Mim também. E você, se quiser saber mais informações sobre saúde, siga o nosso perfil no Instagram, @Vicofarma Recife. E aguardo você no próximo sábado.
Até lá! Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com Jacira novamente. Ela já tinha feito cirurgia de mama há um tempo atrás e retornou ao nosso programa outra vez. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leandro, graças a Deus. E aí, como é que foi a cirurgia da mama? Perfeita, maravilhosa, só levantou muito minha autoestima, totalmente satisfeita. E agora, o que é que você deseja? Agora eu quero o complemento dessa satisfação, minha barriga, né? Uma abdominoplastia, sei lá, eu não sei o que o senhor vai indicar, mas a barriga está meio fora do lugar, umas gordurinhas aqui que estão incomodando. Embora eu esteja muito satisfeita com a mama, mas eu acho que é uma coisa assim que vai complementar a minha satisfação com o meu corpo. A mama não deixava você ver a barriga antes dele, A barriga, né? Agora tá certo. Vamos lá. Você já teve filho? Não tive. Geralmente a dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia é uma cirurgia que a gente diz que é feita depois de ter todo o planejamento familiar. Você está pretendendo ter filho logo ou qual é a sua intenção? Eu não pretendo ter filhos, não é minha intenção não ter filhos não. Então por isso que eu decidi cuidar disso aqui. Então a gente pode fazer, muito embora a plástica de abdômen não proíba depois que você ter, mas certamente ela vai estragar toda a cirurgia, entendeu? Certo. Mas vai ter um bom resultado. Certo? A gente vai fazer uma dermolipectomia e essas gorduras laterais é feito lipoaspiração. Podemos inclusive até reaproveitar a gordura para injetá-la na região da nádega, entendeu? Tá certo. Tá bom. Então Vamos lá de novo, né? confio plenamente no senhor. Vou Você sabe pedir seus disso. exames, tudo, e a gente vai levar você para o hospital de novo para fazer essa sua segunda cirurgia e deixar você mais satisfeito ainda, pode ter certeza. Muito obrigada, doutor Leão. Eu confio plenamente no senhor. Tá, obrigado. Uhum. Então, vamos lá. Vamos A lá. gente se vê no hospital, viu? Tá bom. Até lá. Até logo. Olá, gente. Estamos aqui de volta com a Jacira, como vocês viram, a sequência de todo o tempo cirúrgico dela. E ela está aqui conosco. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, doutor Leão. E aí, como é que foi de cirurgia? Foi ótimo, graças a Deus. Incomodou muito, não? No começo é um pouquinho desconfortável, mas é coisa que dá para passar tranquilo. Estou bem, graças a Deus. E agora? Agora só Tá satisfação, satisfeito. só me sinto bem, a autoestima tá no céu, me sinto uma nova mulher. A gente começou com você de bruço, fez uma lipo nas costas toda, nessa região de flanco, na parte dorsal também, embaixo do braço, aspirou tudo isso para determinar uma cintura melhor. E ao invés de pegar essa gordura e jogar ela fora, a gente reaproveitou, dando mais um pouco de volume na sua nádega. Isso que a gente chama de lipoescultura, entendeu? É uma cirurgia que é bastante realizada hoje no mundo todo. Depois virou a frente, fez a incisão para tirar o excesso da pele, desengordurou também com lipoaspiração, juntou toda a musculatura do reto abdominal, que faz o abdômen ficar relaxado, a gente prendeu tudinho, puxou de novo e refez o umbigo, entendeu? Determina uma cicatriz grande, mas a cicatriz com o tempo há uma tendência de ficar cada vez mais clara, parecendo uma linhazinha, e ela fica perfeitamente disfarçada e escondida dentro do biquíni. Isso aí não tem problema nenhum. Você já deve ter observado. Eu já vi mesmo, posso vestir uma lingerie que não aparece mesmo assim. Dá uma levantadazinha aí pra gente dar uma olhada, já que para a câmera não pode mostrar o resultado todo. Ah, ficou beleza, ó como tá, o umbigo perfeito, a cintura bem modelada, certo? Tá perfeito, perfeito. Vira assim um pouquinho. Ó, bem delineada a musculatura aqui dos retos abdominais. Ficou muito bom, certo? Parabéns. Doutor Leão, muito obrigada. Só tenho que agradecer, porque primeiramente Deus e o senhor e sua equipe, minha autoestima está
renovada, me sinto uma nova mulher, acho que eu renasci. Só tenho que agradecer muito, muito mesmo ao senhor. Muito obrigada. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Sérgio França, que é especialista em medicina oriental e natural, pesquisador, criador do método Libertação Total e que faz curas sem uso de medicamentos, apenas com tratamentos de ordem natural. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor Leão? Prazer revê-lo. Quais são os exames que você faz para diagnosticar um problema no paciente? Nós, doutor Leão, fazemos alguns exames especiais, como, por exemplo, o exame da íris, onde nós vamos identificar a acidez desse paciente, como está o estresse, o nível de ansiedade, depressão e etc., para que a gente possa entender o paciente como um todo. França, os resultados dos pacientes são efetivos? Com certeza. Na verdade, todo o nosso paciente, ele tem a garantia de no primeiro dia de tratamento já sair melhor das dores, do estresse, da depressão e etc. Temos diversos casos de pacientes, por exemplo, que dizem, mas doutor, e tem jeito, já que eu estou sofrendo de depressão e tomando remédio há mais de 5 ou 10 anos, eles vamos tentar. Na primeira sessão, quando a gente termina, a gente pede para o paciente o seguinte, dá um conselho para o paciente seguinte, quando você chegar em casa, querida, se você dormir sem o remédio, você dorme sem tomar. Mas se você precisar, você toma. No outro dia, o paciente liga agradecida que conseguiu dormir sem o uso da medicação. Sem medicação nenhuma. Mas doutor, se eu não tiver resultado, eu quero que você não pague nada se você não tiver uma melhora na primeira sessão. Se você tiver uma melhora na primeira sessão, são 10 sessões de tratamento. Então, doutor, eu vou fazer o teste com o senhor. Ele vem, faz a primeira sessão, fica tão satisfeito, na grande maioria, eu posso lhe dizer, 99%, não precisa da cirurgia. Quais são as principais causas da dor e por que é que esse seu método funciona tão bem nesses casos de dores? Então, se a gente for parar para analisar, a gente vai entender o seguinte, o remédio foi feito para remediar, ele não foi feito para curar. Então, qual a grande diferença do remédio e o método que eu vou fazer? Pense comigo, eu vou pegar o corpo do paciente e vou pegar diversos pontos no nervo e vou gerar o remédio que ele precisa. O meu remédio, que o corpo dele produziu, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não tem reações adversas. Do ponto de vista do seu método, os pacientes deixam de tomar os remédios convencionais e você preconiza que o tratamento faz com que o próprio organismo do paciente produza o remédio. Como é que funciona? Explique. Quando uma empresa faz um remédio, ele tem 17 anos de patente daquela medicação. Então, o seu corpo não reconhece o que é aquele remédio. Ao contrário, quando você chupa uma laranja, você descasca uma laranja, come de pedaço em pedaço e o teu corpo sabe o que é vitamina C. Então, quando eu pratico meu método no seu corpo, o seu corpo sabe o que eu estou fazendo, porque ele produz os antibióticos naturais, anti-inflamatórios naturais, o antidepressivo natural, todos os anti-inflamatórios, anticancerígenos e etc. Então, nós vamos repor tudo que o corpo do paciente precisa e ele chega para mim na outra semana e diz, doutor, é incrível o que o senhor fez, porque minha mãe melhorou, meu pai melhorou, andava de andajá, de bengala, e agora está andando sem nada. Eu tenho uma paciente de 88 anos que vem de Caruaru, que ela chegou na minha clínica, um filho do lado, a nora do outro segurando, hoje ela sai sozinha, vai no banheiro, se troca, faz tudo tranquilo. Só. É maravilhoso isso. Esse seu método, tem quais são as doenças que as melhoras são mais rápidas e efetivas? Eu costumo dizer o seguinte, paciente que sofre de coluna, para mim é o paciente mais rápido, porque no primeiro dia de tratamento ele sai sem dor. O paciente tem problema de nervo ciático, a mesma coisa. Mas como nós falamos no programa anterior, o paciente que tem 60, 70, 80, 90 anos vai precisar de um tratamento. Mas o paciente que é jovem, que levou uma queda, um acidente e aí atingiu o ciático, atingiu a coluna, a cervical, esse paciente, na primeira sessão, ele já sai da nossa clínica sem dor nenhuma. E eu ainda gosto de fazer esse desafio para as pessoas realmente perder o medo de fazer um tratamento natural. Quando você quiser ir na nossa clínica, querido, vá com a certeza de que você vai sair melhor dos seus problemas de saúde. Você vai sair super satisfeito e eu muito mais, porque estou vendo a felicidade no teu rosto. Deixa o seu contato para quem quiser mais informações sobre o seu trabalho. O meu WhatsApp, meu telefone pessoal é o 99222-0030. E também você pode me seguir nas redes sociais, Dr. Sérgio França,
do Instagram e do YouTube também. Sérgio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, doutor, mais uma vez estar com você e sua equipe, vocês são maravilhosos. E Muito você obrigado. continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspiração. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. O médico que está atrás da cânula é que sabe fazer e sabe como fazer ela. E é uma cirurgia que, se ela for bastante alargada, também tem seu risco, porque ninguém pode fazer da lipoaspiração um método de emagrecimento. A lipoaspiração ela serve como um polimento para isso e tirar as gorduras localizadas, que normalmente elas não vão sair com apenas exercícios. As lipos exageradas podem levar a complicações por conta de desequilíbrios hidroelétricos no próprio paciente e, em alguns casos, pode ser até fatais. Tem que ter bastante cuidado na escolha do médico e no planejamento dessa cirurgia. Na retirada dos volumes, que também pode fazer sequela. Às vezes a pele fica muito fina e faz aderências em algumas áreas. Mas é a cirurgia de eleição, é a cirurgia que se faz mais no mundo inteiro. Esse foi o Medicina Estética do dia de hoje. Agora fique com Beleza e Companhia com o Dio Coelho. Sabia que nossos cabelos precisam estar nutridos para crescer bonitos e saudáveis? Hoje você vai aprender como fazer isso em casa, aqui no Beleza e Companhia comigo, Dio Coelho. Vamos lá! Você já deve saber que os ingredientes naturais são sempre os mais potentes. E um ingrediente que garante nutrição completa e funcional é o tutano de boi. O que você não sabe é que grandes marcas internacionais usam esse segredo em cosméticos de altíssima performance. E hoje, com minha modelo Thailise, eu vou mostrar para vocês uma linha completa de nutrição. Acompanhe o passo a passo.
Esse tratamento fornece lipídios e as vitaminas A, D, E e K, que são poderosos antioxidantes. O tutano de boi é rico em colágeno, proteínas e carboidratos. Ele restaura o cabelo e traz de volta o brilho e a maciez. E finalizamos aqui o tratamento da Thailise. E ó, que incrível o resultado do cabelo. Um cabelo soltinho, natural, mas completamente nutrido. A dica de hoje é a Dose Extra Power Nutri. Essa é a ampola que finaliza o tratamento que eu apresentei para vocês. Ela potencializa tudo que foi feito aqui. E o melhor, ela é tão poderosa que se você não conseguir fazer todo o tratamento, apenas com essa ampola você consegue deixar o cabelo nutrido em apenas um passo. Muita gente me pergunta qual a forma correta de aplicar o corretivo. Fala que fica panda, que craquela, que não consegue cobrir a olheira. Eu vou dar uma dica rápida e objetiva de como aplicar o corretivo da forma certa. A primeira coisa é sempre ter o cuidado de hidratar essa pálpebra antes de aplicar. Eu vou usar um hidratante aqui embaixo da área dos olhos. Normalmente o hidratante ele não pode ser muito gorduroso, tá? Então a gente dá uma aplicada de hidratante aqui embaixo, ó. Essa área normalmente ela é mais enrugada porque ela não produz gordura, então ela tende a ser mais ressecada. E aí a gente já pode vir com um corretivo. Eu vou aplicar um corretivo cremoso, mas ele é levinho, ó. Não precisa de excessos. Eu vou aplicando no contorno da olheira. Para esse corretivo não correr o risco de craquelar, além do hidratante que eu usei, eu vou usar um pó soltinho, que é um pó que é quase uma fumacinha, né? São os pós translúcidos, ó. Ele é quase uma fumaça, só para fixá-lo, sem grandes excessos. Finalizei, tiro o excesso aqui e eu já posso dar uma esfumada nisso. Olha lá no céu. Ó. Dessa forma você vai ter o rosto descansado e sem olheiras. E essa é a dica de maquiagem para vocês. Espero que tenham gostado. Quero agradecer a nossa modelo Thailise e agradecer a sua audiência. Um prazer estar com vocês. E lembrando que para mais informações sobre estes produtos é só acessar o perfil @tutanatoficial. E para falar comigo, acessar a minha rede @DioCoelhoMakeup. Aguardo vocês no próximo Beleza e Companhia comigo, Dio Coelho. Até lá!